Nesta introdução aqui ao capítulo 13, o apóstolo faz uma referência à questão das autoridades, porque nós vemos nos tempos atuais muitos movimentos que se rebelam contra as autoridades do mundo. Evidente que cada movimento tem a sua razão para ser levantado, e quase sempre esta razão é por motivos financeiros. Nós não temos que nos preocupar com isso, porque o Senhor tem sido bom para com o seu povo. O Senhor não nos deixa faltar o sustento, e nós seguimos confiando nele, de que mesmo nesses dias tão difíceis e trabalhosos, ele sustentará os nossos filhos e nos ajudará a atravessar as dificuldades. Mas convém a nós, para a instrução, a gente saber se podemos ou não, devemos ou não nos envolver nesses movimentos sociais que se rebelam contra as autoridades. A palavra ensinada aqui pelo apóstolo, ela diz que nós temos que estar sujeitos à autoridade, ainda que a autoridade seja injusta. Isso significa que nós que somos do Senhor não podemos nos envolver nessas situações de revolta, nesses levantes que acontecem na sociedade por causa de um suposto direito de justiça. E pode ser até que, no ponto de vista dos homens, seja justo as reivindicações que essas pessoas fazem. Mas se somos do Senhor, nós temos que andar de acordo com a sua palavra. Vamos ler aqui um texto para a nossa instrução. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. A palavra na introdução, ela diz aqui que as autoridades, ele denomina aqui potestades, que elas são estabelecidas por Deus, todas elas, mesmo estas autoridades que nos parecem injustas, porque o poder de Deus está em todo o universo, em todo o mundo, em todos os lugares. Não é possível que alguma coisa aconteça na obra de Deus, na sua criação, que não seja pela sua permissão. E se há homens que governam os países, os estados, os municípios, se há juízes, se há leis para serem obedecidas, cabe a nós que somos do Senhor nos sujeitar a estas autoridades. O reformador Martinho Lutero, ele dizia que, inclusive, nós devemos nos sujeitar às autoridades que são injustas, porque isso é bonito aos olhos de Deus. Nós temos um Deus que está no céu e que está vendo se a autoridade está ou não cometendo abusos. E com certeza, aquele que comete abuso pela autoridade que Deus lhe deu, terá de prestar conta ao Pai. Isso também pode se aplicar à vida na igreja, na comunidade.
dentro da casa do Senhor existem as potestades, as autoridades constituídas, os pastores, os presbíteros, os diáconos, são os homens que com um pouco mais de experiência do que os mais novos, eles administram a igreja e tomam providências para o bem de todos os irmãos, de todas as pessoas que constituem aquela igreja ou comunidade. Então, estas autoridades, elas são constituídas e ordenadas. Por que o apóstolo usa essa palavra? Porque ele quer dizer que toda autoridade, seja ela qual for, que Deus permitiu que existisse, tem um propósito de estar ali naquela circunstância, naquele tempo, naquele lugar. É ordenado por Deus, obedece uma ordem. Talvez não compreendamos todas as situações de autoridades que vemos no mundo e que vemos em algumas seitas, em algumas religiões, mas que elas estão ali pela vontade de Deus, disso não há dúvida alguma. Todas as autoridades, todas as potestades foram ordenadas por Deus. Ele diz assim no versículo 2: quem resiste à autoridade, resiste a esta ordenação de Deus, a esta ordem de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos as consequências, a condenação. Por que alguns cristãos defendem a ideia de que nós temos que lutar pelo Estado de Direito? Porque eles pensam que nós é que temos que arrumar a sociedade. Eles acham que nós, tendo o entendimento do Evangelho de Cristo e dos princípios do bem, que nós temos o dever de sair por aí fazendo revoltas e revoluções para arrumar o que está errado. Pode ser até que em tempos idos isso tivesse alguma razão de ser. Nós já vivemos tempos bastante turbulentos no passado e muitos cristãos se embrenharam em lutas para tentar estabelecer um Estado de Direito. Mas nos nossos dias, que antecede o tempo da volta de Cristo, eu não vejo razão para nós tentarmos consertar um mundo que já está bem claro para a igreja, não tem conserto. Segundo a palavra de Deus, esse mundo vai piorar a cada dia. Vai haver uma piora até que o Senhor volte. É com muitos desafios para nós e muitas revoltas contra as autoridades. E nós não devemos nos envolver nisso. Devemos cuidar da nossa vida, do sustento da nossa casa, dos nossos filhos. Devemos procurar fazer com que os nossos filhos também não se envolvam nesses movimentos sociais, porque daqui para frente tudo isso vai piorar significativamente. Se nós nos revoltarmos contra as ordenanças de Deus, com certeza vamos sofrer as consequências. O apóstolo segue aí no versículo 3, vamos acompanhar a leitura, dizendo que os magistrados, que são os juízes, aqui ele está falando das autoridades do mundo, eles não são terror para as boas obras, mas sim para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Ele diz, olha, o juiz existe para quem faz coisa errada. Se você não quer sofrer as consequências da lei, procura fazer as coisas certas. E a autoridade vai louvar você. A lei só existe para quem transgride a lei. Para quem anda no caminho da lei, não há lei. Não há justiça para quem não comete transgressões. A gente tem que entender isso. A lei estabelecida
vamos nos sujeitar à lei para que não haja punições para nós. Amém? No verso 4, ele diz que a autoridade, a potestade, é como um ministro de Deus que foi estabelecida para o teu bem, para a tua segurança, para a segurança da sociedade. Na igreja também, as autoridades, ou seja, o pastor, os presbíteros, as pessoas que governam a comunidade, é dada a ela a autoridade para o bem da igreja, para que não haja desordem na igreja, para que haja uma ordenação das coisas na igreja. Essa é a razão pela qual nós que somos servos do Senhor temos que nos submeter ao Senhor. Nós somos servos da casa do Senhor. O que nós temos que fazer? Vamos servir, sem provocar qualquer tipo de levante que possa dar origem a um enfrentamento dessa autoridade. Nós vemos algumas situações hoje no nosso movimento evangélico cristão, em que alguns pastores têm andado no caminho da injustiça, fazendo coisas que não convêm. Nós sabemos pela palavra de Deus que cabe o direito de todo membro da igreja falar com o pastor como irmão e alertá-lo que ele não está no caminho do Senhor. Mas se o pastor insistir e andar nesse caminho, é muito difícil hoje encontrarmos pastores humildes o suficiente para corrigir o seu erro. Se o crente não conseguir que esse pastor deixe de fazer as coisas erradas e andar no caminho da injustiça, que ele deixe essa comunidade, essa igreja, e procure uma outra, aonde ele encontre ministros mais idôneos que possam andar nos caminhos do Senhor. Mas não faça um levante dentro da igreja. Não faça um transtorno dentro da igreja, denunciando o pastor para todos os irmãos, ou ajuntando 2 ou 3 ou 4 ou mais para se levantar contra a autoridade do pastor. Ainda que ele esteja no caminho da injustiça, ele é uma autoridade de Deus que está posta ali por Deus, pela permissão de Deus. O melhor e o mais recomendável, se o pastor não der ouvido, é procurar uma outra comunidade. Não tem razão para a gente ficar num lugar onde pastores e crentes estão fazendo coisas que não convêm. Tá bem? Vamos em frente. A autoridade é, pois, ministro de Deus para o teu bem, mas se fizeres o mal, saiba que a autoridade não traz debalde a espada, não é à toa que ela tem na mão o poder para fazer com que aquele transgressor acabe sofrendo as consequências da sua transgressão. A autoridade, no finalzinho do versículo 4, é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Então, nós vamos nos submeter à autoridade que está constituída, não só por medo de sofrer o castigo dela, as consequências, mas para que também a nossa consciência esteja em paz. Porque não adianta a gente obedecer à autoridade dentro de nós estarmos desejosos de não obedecer. O que se deseja é que dentro de nós se estabeleça um estado de espírito, de entendimento e de sujeição, sabendo que nós temos que seguir conforme a vontade
do Senhor, que se exprime nas autoridades que estão no mundo constituídas, sejam justas ou injustas, não importa, Deus é que estabeleceu. E também na igreja, os ministros que cuidam da administração das coisas do Senhor. Tá bem? Vamos seguir. É necessário que lhe estejais sujeitos. Por esta razão, também pagais tributos, porque os que cobram os impostos são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Até na questão do pagamento dos impostos, as autoridades que cobram os impostos do povo, é como eu disse, sejam impostos injustos ou justos, isso vem da autoridade. E se isso é uma lei, nós temos que nos submeter à lei que rege o pagamento dos impostos. É possível mudar a lei? Bom, há um congresso lá, deputados, honestos ou não, isso não é problema nosso, mas existem os mecanismos para que as leis possam ser modificadas. Nós não temos necessidade de nos envolver com isso. Respeitamos quem faça, respeitamos os deputados evangélicos que lutam pelo Estado de Direito, pela preservação dos valores e tudo mais. Mas ao homem de Deus não convém se envolver com os mecanismos do mundo, porque esse mundo não deve durar muito tempo. A volta de Cristo, ela deve acontecer em alguns anos mais. Amém. Portanto, versículo 7, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. E ele segue aqui numa seção segunda deste capítulo, entrando agora para as questões mais espirituais. Ele diz no versículo 8, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Olha, essa é a única regra do Evangelho. Não há lei para quem está no Evangelho de Cristo. O apóstolo deixa claro isso. Nós seguimos na obediência da lei por causa do amor, mas não por causa da obediência. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Por quê? Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Olha só, com Jesus, o cumprimento da lei se faz pelo caminho do amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Os 3 primeiros mandamentos, amor a Deus. Os demais, amor ao próximo. Se a gente amar a pessoa conforme o amor de Jesus, nós já estamos cumprindo a lei sem precisar fazer força. Não é mesmo? Essa é a doutrina do Evangelho, ensinada pelo grande apóstolo dos gentios. Com efeito, no versículo 9, ele começa com essas 2 palavras, com efeito. O que quer dizer isso? Como consequência de uma vida em amor, como consequência de uma vida em amor, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, não terás inveja. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amém? Que bênção, não é? Em poucas palavras, ele resume qual é o caminho do verdadeiro cristão. O que você tem que fazer? Não envolve teologia, mistérios, não envolve nada disso. A gente tem que aprender a viver com Cristo. As demais coisas serão acrescentadas naturalmente para você. O sustento,
as questões da vida, depois as questões do espírito, os dons, a sabedoria, a exortação, a cura, a oração e tudo mais que está à disposição daquele que crê. Para homens, para mulheres, não há outra coisa melhor a fazer nesse mundo do que servir a Jesus. Tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo. Olha que maravilha. Quem ama não faz mal a ninguém. As palavras belíssimas. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isso digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Ele fala aqui que o povo de Deus, a igreja, estava dormindo. E parece que está dormindo até hoje. É necessário despertar o povo para a realidade do Espírito. As pessoas precisam acordar para receber do Espírito Santo as novas revelações. Nós temos que compreender a vida por um ponto de vista espiritual. Como disse o pastor José Carlos recentemente, a vida na igreja não pode se resumir em buscar apoio para as questões da vida temporal, para tratar dos bens desse mundo, das aflições da carne. Nós temos que ir na igreja para buscar muito mais. Precisamos buscar os bens eternos, os bens do Espírito, porque se estamos com eles, com os bens do Espírito Santo, por Jesus Cristo, nosso Senhor, as coisas da vida, elas naturalmente se estabelecem, porque tudo vem de cima para baixo. Para acontecer aqui, é necessário que lá em cima haja ordem de Deus. Então, se eu busco os bens dos céus, na terra também os bens desse mundo serão estabelecidos com toda a naturalidade. Não tratamos aqui de riquezas, eu deixo sempre muito bem claro, e nem de prosperidade, como pensam os homens do mundo. Uma vida modesta para o povo de Deus. Uma vida modesta para o povo do Senhor. Modesta sem que falte o necessário para a gente criar os filhos e sustentar a nossa família. É só isso que interessa. O que passa disso é sobra, é dispensável. Mas para quem não acredita na vida eterna, para quem a vida eterna é só uma suposição, ou um ficar no céu sem fazer nada, ele vai querer aproveitar a vida dele aqui no mundo, ter conforto, ter gozos. Nós temos que ensinar o povo de Deus que a vida eterna é uma vida mais intensa do que essa vida que nós temos aqui na terra. Com vantagens, sem doenças, sem aflições, sem cansaço. É uma vida permanente de atividades, porque no dizer de Jesus, quando nós deixamos esse mundo pela ressurreição, nós somos feitos iguais aos anjos, e os anjos servem o Senhor como ministros em todo o universo, em toda a criação. Tem muito o que fazer do outro lado, e é um trabalho, são ocupações que trazem uma alegria muito profunda para aqueles que estão desempenhando essas tarefas, esses serviços, conforme a vontade do Criador. Tá bem? Vamos em frente? Já é hora, pois, de despertarmos do sono, porque a nossa salvação agora está mais perto do que quando nós aceitamos a fé. Olha só, a noite é passada e o dia é chegado. Não está falando aqui da noite que está lá fora, nem do dia que vai chegar amanhã, o dia físico, que nos traz o sol, a presença dele e a sua ausência, dia e noite. Ele está falando aqui de um estado de espírito. Ele compara o sono
como uma noite onde a gente não enxerga nada. E o dia com a chegada de Cristo, da luz do Senhor, que vem trazer para nós entendimento. Porque quando vemos, compreendemos, sabemos o que é, onde vai, para onde ir. Não caímos no buraco, no abismo do diabo. Não pisamos na serpente, porque estamos vendo onde ela está. Mas se nós estivermos na noite, não vemos nada. Podemos cair no abismo, podemos pisar na serpente, que é o maligno. O apóstolo, ele diz assim: a noite é passada, porque Cristo chegou. O dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Perfeito, irmãos? Vistamo-nos do conhecimento, do saber, dos dons do Espírito, das boas obras. Estas são as armas da luz. Quais são as armas das trevas? A preguiça, a indiferença, a bebedice, a glutonaria, as palavras vãs, as brincadeiras infelizes, o uso do cigarro, o uso das drogas, todas estas coisas que ferem a grande obra de Deus que somos nós, são obras da escuridão. Afastemo-nos destas coisas e revistamo-nos com as armas da luz, fazendo todo o bem que nós pudermos a quem estiver do nosso lado, a quem nós conhecermos. Uma palavra, uma orientação, um repartir de qualquer coisa, um apoio, uma anunciação, todas essas coisas, oração, exortação, tudo isso são armas da luz. Amém? Andemos honestamente, como de dia. Quer dizer, andemos como se nós estivéssemos sob a luz forte do sol, enxergando tudo o que está à nossa volta. Onde está o bem, onde está o mal, afastando-nos do mal, aproximando-nos do bem, estabelecendo laços com irmãos verdadeiros, com homens de Deus, que não são muitos, homens verdadeiros, que possam nos orientar, que possam nos ajudar, nos ensinar os caminhos da luz. Estabeleçamos estas alianças, andando honestamente como se fosse dia, não em glutonarias, vivendo para comer. Tem pessoas que vivem só para comer. Cada dia quer comer uma coisa diferente, fazer comida, comer muito. Se dedica a isso, né? O povo de Deus sempre gostou de comer bem, mas não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em situações desonestas, nem em dissoluções, se envolvendo em brigas, em discussões, que não vão levar a lugar nenhum. Homem de Deus é probo, é conciliador, apaziguador de conflitos. Nós temos que pedir a Deus que nos dê esses dons, porque isso tudo é dom do Espírito Santo, vem de Deus, né? As pessoas querem ter o dom do Espírito Santo para fazer um milagre. No fundo disso, o sujeito quer se aparecer, falando em bom português. Mas o milagre maior que se faz é o Senhor nos dar os dons de sermos pessoas pacíficas, pessoas capazes de dissolver conflitos, de estabelecer a paz entre pessoas que estão se desentendendo, entre irmãos, os conflitos na igreja, porque eles vêm. A gente precisa pedir ao Senhor para nos dar esses dons, porque todas essas coisas, elas não são adquiridas na escola,
Não adianta a gente querer, nós temos que pedir a Deus que nos conceda os seus dons espirituais. Andemos longe das contendas e do sentimento de inveja. E, finalmente, que nós possamos, ele repete aqui, nos revestir do Senhor Jesus Cristo. Temos que conhecer Jesus. Precisamos ler a vida do Senhor nos evangelhos, ver como ele tratava as questões espinhosas da vida, como ele lidava com seus inimigos, como ele tratava dos enfermos, como ele se aproximava dos pecadores para livrá-los da escravidão do pecado, a sua sabedoria, a sua paciência, a sua fé, a sua confiança plena em Deus, a sua certeza de que Deus estava cuidando da vida dele, no cumprimento daquele ministério, que lhe foi tão caro, custando-lhe a própria vida. Quando o apóstolo fala para a gente se revestir do Senhor, ele está dizendo para nós nos inteirarmos dessas maravilhas. E cada um tem a sua escritura em casa. Os que estão longe assistindo, se não tiverem ainda, adquiram a escritura. Nós não podemos viver sem a nossa Bíblia. As escrituras, elas são a fonte da sabedoria, são a fonte do Espírito Santo. É por meio da palavra lida, pregada, meditada, refletida, que nós chegamos à fonte do Espírito Santo, irmãos. E é a Ele que nós devemos pedir estas maravilhas. Que Ele não nos revista de dons para fazer milagres, para chamar a atenção das multidões, mas que nos revista de virtudes, das virtudes de Cristo. Isso é o que mais interessa. Preste atenção nos milagres, onde acontecem milagres, nas igrejas que fazem milagres. Ali se ajuntam multidões desinteressadas na palavra de Deus. Eles estão ali para poder resolver as suas dificuldades terrenas, para curar as suas doenças, mas não estão interessados em aprender nada que vem de Deus. Não adianta a gente curar corpos que vão morrer, cujas almas vão para os infernos e para as regiões de sofrimento na morte, irmãos. Nós precisamos curar as almas do pecado onde elas estão mergulhadas. Não queremos afirmar que o milagre não tem o seu lugar na igreja, mas a igreja não foi aberta para se fazer milagres. A igreja é lugar de salvação. Nós temos que salvar as almas, trazer as pessoas na igreja para elas conhecer a verdade que está em Cristo Jesus. Uma vez revestidas de Cristo, elas não vão ficar doentes mais. Não é verdade, pastor? Elas não vão ficar mais doentes, porque elas estão em paz com o Senhor, estão conciliadas com o Senhor, porque Jesus concilia o pecador com o Criador, com o Pai Santíssimo. Estabeleceu-se essa paz, daí para frente é só glória, mesmo nas dores, é só glória. A gente precisa confiar e precisa conhecer Cristo profundamente. Olha, a maioria dos irmãos aqui, os que estão ouvindo em outros lugares, todo mundo sabe ler. Não é possível. Pouca gente não tem leitura hoje. Pegue a sua Bíblia, vai ler a vida de Cristo. Leia o primeiro evangelho do Novo Testamento, o evangelho segundo Mateus. Vai lendo devagar, mas vai lendo. Para você poder se revestir convenientemente do Senhor Jesus. Que a igreja seja abençoada e o Espírito Santo possa permanecer nos nossos corações e com esses que estão em outras cidades também, nesta mesma comunhão, neste mesmo pensamento. Que assim seja.